Deus é tão amoroso, tão lindo, né? Deus tem sido tão bom conosco, na verdade. Tive esses dias, estava em Belém pregando, ainda estava o aquecimento da COP30, né? E Deus foi muito bom, senti muita graça do Senhor. Meu dever é semear. A Bíblia diz, o próprio Cristo disse, né? E o semeador saiu para o campo, qual o propósito? Semear. O poder de reviver, o poder de transformação não está no mensageiro, não está no semeador, mas no que ele porta, a semente. E a semente é a palavra. E a responsabilidade do que fará com essa semente é sua, é individual. Se você vai deixar à beira do caminho, sem fazer caso, aí vem os pássaros, de forma simbólica, né? E leva a semente, você esquece. Se a semente vai cair entre espinhos, recebe aquela palavra, mas quando a fascinação desse mundo mal começa a dar início de sufocação, de sufocar, aí você não tem a responsabilidade de cuidar dessa semente, mas se deixa levar pela fascinação desse mundo, responsabilidade sua. Se você recebe a semente como que caindo em pedras, em terra, em solo rochoso, e aí acontece, não é nem a sequência, acontece a primeira perseguição, que a luz do calor do sol simboliza a perseguição. Aí você abandona, e aquela semente que cresceu já não tem mais vidas, se perdeu. Responsabilidade sua. Agora, se você é aquele que o Senhor Jesus disse, semente da palavra caiu em um solo que é o coração aberto, receptível à palavra, e essa semente cresceu, deu seus botões, os seus frutos, e olha que coisa impressionante, produziu 30, 60, 100 vezes mais. Foi frutífero. Amém? Não é na presença dos ídolos que isso vai acontecer, é na presença do Senhor Jesus. Vou dar início louvando o meu Senhor, tá? Coroai. Ó perdoados por Jesus, alegre adorai, alegre adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória. Não os ídolos, não aquele altar no quarto, na sala, mas ao Senhor. Glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, escute, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai. Por quê? Porque a Ele você deve dobrar os teus joelhos e pela manhã derramar todo o teu culto, toda a tua liturgia. Por quê? A quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 com glória coroai. Não foram os ídolos,
Mas foi a destra do Senhor que quebrou os grilhões. Os vis grilhões. Amém? Vamos lá então. Salmos 115. Salmos 115. Olha só que salmo lindo, né, pessoal? Olha que salmo lindo. É tão bom ler a Bíblia, viu? Você sabia que as Sagradas Letras diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Entendeu? Você está pisando no escuro e está pisando em laço, não sabe. Não sabe por onde ir nessa crise, nesse problema difícil, problema familiar, emocional, problema amoroso. Você se sente sem saber o que fazer. Olha só que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu faço assim como se fosse uma lanterna, né? Até na sua casa, é verdade não? Até na casa, quando falta energia, um apagão, você se esbarra nas coisas, né? Você tem que se escorar. Na casa, imagina aqui nesse pântano aqui fora. Verdade? Imagina você lidando com pessoas que você não sabe nem quem é e nem qual o propósito delas se aproximar de você. Mas olha aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E sabe o que é a palavra? O verbo vivo, Jesus. E ele mesmo diz: eu sou a luz das nações. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas. Amém? Glória a Deus. Mas vamos ver aqui, ó. Salmos 115. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Olha a celebração do salmista. Olha que verdade que possivelmente você não está dando atenção. Ele diz: não a nós, Senhor, não aos homens, independente do gênero, homens, mulheres, não a nós, mas o louvor, a glória, as honras religiosas ao Deus da glória, o Altíssimo. Olha que coisa linda, né? A quem você tem derramado a tua glória? Porque o que é glória? Toda vez que você dobra os joelhos e você abre o coração e teus lábios em cânticos religiosos, derrama teu amor religioso, diz que ama aquele ídolo, você está manifestando a glória daquela pessoa. E a Bíblia diz que nós devemos manifestar a glória somente ao Altíssimo. O salmista está dizendo que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Escute, esse momento, quando o salmista escreve esse lindo salmo, o povo dele está passando por um momento muito difícil. Eles estão em cativeiro. E as nações que têm seus deuses de pedra, de gesso, debocham. Onde está o vosso Deus? Não é assim muitas vezes quando você passa por prova? Você que já é temente a Deus, está passando pelo fogo da provação. A perseguição está à porta. Você se sente afligido. E os iníquos debocham. Onde está o Deus dos crentes? Onde está o vosso Deus? Escute, é necessário aplicar aqui questão histórica também. No tempo do Império Romano, sabe como era chamado os cristãos? De ateus. Por quê? No Império Romano, todos, gregos, romanos, todos tinham seus deuses de pedra, de gesso, de argila. Tinha o seu altar no quarto, tinha o altar na sala, tinha os modelos de deuses em miniatura para carregar no bolso, para carregar no peito. Mas aonde está o Deus dos cristãos? E eu respondo o que eles diziam: o meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Olha que coisa linda, né? E olha só, Salmo 115, verso 4. Prata e ouro são os ídolos deles. Olha o pronome aí, olha o pronome demonstrativo. São os ídolos deles. São os padroeiros deles.
Padroeiro significa protetor. São os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Olha a sentença. Olha a sentença. Para quem se agarra a esses deuses, a esses ídolos, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Cego. Sabe agora por que você não consegue enxergar uma luz nessa escuridão? Você não consegue encontrar saída. Porque você se tornou que nem o ídolo que você tem no quarto, na sala, cego, não enxerga. Mas hoje o Senhor faz brilhar o esplendor do rosto do seu Filho Jesus nesse lugar. Que é através dessa mensagem que as boas novas do seu trono. E o que diz ainda aqui? Olha só. Ó, a escolha é sua, viu? O Senhor está falando comigo aqui para passar para você. A escolha é sua. A responsabilidade é sua. O dever do profeta que Deus enviou aqui é anunciar a mensagem de luz. É anunciar o aviso solene do alto. Para que você contorne, abandone essa prática de costume de você dobrar os joelhos e prestar honras e culto religioso aos altares feitos pelos homens. Aí olha só o que o salmista diz. Versículo 9. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é seu amparo, é o seu escudo. A casa de Arão é os sacerdotes. Os sacerdotes confiam não nos ídolos, mas é no Altíssimo. Pois o Senhor é o amparo, é o escudo. O que é amparo, pessoal? O que é amparo? Amparo aqui significa fortaleza. Deus é a fortaleza dos que temem o seu nome. E o que é escudo? É a proteção dos ataques ofensivos do inimigo. Ele será o amparo e o escudo. A quem confia honras e culto aos ídolos, não terá amparo e nem proteção do Altíssimo. Olha só o exemplo daquele homem, o homem mais poderoso daquela nação. Ele tem o altar dos deuses dele, os deuses do Egito, Ísis, Ósis, Ra. E este homem confia de que o juízo, a ira de Deus, não vai chegar até o palácio dele. Mas naquela noite, o ponteiro marcava meia-noite, desceu um anjo, uma criatura angelical, entra no palácio de Faraó. Cadê a proteção dos deuses? Cadê o amparo daquele altar que ele tem no quarto, na sala? Ele caminha, aquela criatura angelical caminha em direção ao quarto do primogênito de Faraó e arranca-lhe a alma. Não passa de um corpo frio e depois não passa de uma cama vazia porque foi sepultado. Mas aquela humilde casa que não tem altares feito pelas mãos dos homens no quarto nem na sala e nem cartazes na porta, mas tem um sangue do cordeiro nos umbrais. Esse recebeu amparo e recebeu proteção divina. Deus fala contigo porque Ele está te dando um alerta. Não cometa o erro de Faraó. Não cometa o erro de Acasias. Acasias estava na laje do palácio. Vai acontecer um acidente. E ele caiu e ficou imóvel daqui para cá. Ele conhecia a palavra do Senhor. Mas sabe o que ele faz? Ele ordena os seus súditos ir buscar socorro no Deus Ecrom, o Deus das moscas.
O Senhor vai levantar um profeta. E Deus levanta esse profeta. E esse profeta agora se encontra no quarto daquele homem moribundo. Naquele quarto daquele homem agonizando. E Deus toma os lábios desse profeta. Acaso não existe Deus no céu para que tu vá consultar um Deus de barro? Acaso não existe Deus no céu para que tu vá buscar imagens de escultura? Pois da cama que tu caiu doente, tu não vai te levantar. É daqui para o túmulo. E aquele homem, o rei Acasias, faleceu. E depois no passado de uma cama vazia. Foi buscar o príncipe das moscas, o deus Ecrom, e morreu todo infeccionado. De Deus não se debocha. Existem maneiras de debochar de Deus, de zombar de Deus, que não é apenas com os lábios, é com a vida que você leva. Os anjos nos dão uma grande lição. Você lembra a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. E os anjos nos dão a lição de que eles não dobram os joelhos. As escrituras informam isso. Eles não se curvam e nem prestam qualquer tipo de honra religiosa a nenhum outro, seja qualquer que seja o gênero, homem, mulher, a ninguém, senão aquele que está sentado no trono branco, o Cordeiro que foi morto, ressuscitou e que há de julgar os vivos e os mortos. Olhai hoje o que Deus vos diz. E aí olha o que diz aqui, para finalizar, né? Aí vem as promessas, a quem abandona os ídolos e quer se tornar um crente fiel a Jesus e quer confiar por total todo o seu coração apenas ao Senhor. Ele, versículo 13, Salmos 115, versículo 13. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e os vossos filhos. Então, a doce graça de Deus é quando você põe ao chão aquele altar que tem no quarto, rasga aquele cartaz que tem na porta. Quando você fizer isso, porque ninguém pode fazer, é só você que pode fazer. Amém? É só você. Quando você pôr abaixo, o que vai fazer? O que simboliza isso no reino espiritual? Você está fazendo um convite. Vem, Senhor, e entroniza na minha vida. Vem com as tuas mãos santas e abençoa eu e os meus frutos. Amém? E ele diz aqui, sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor. Os céus não são de ídolos, de imagens. Não. Os céus são do Senhor. Mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora para sempre. Entendeu, né? Daqui para frente, se você prosseguir, certamente não demora. Tu vai ver que teve um profeta no teu caminho. E talvez você não tenha mais outra oportunidade. Não brinque com Deus. Saia da Babilônia. Saia desse templo cheio de ídolos e vem para a presença do Senhor Jesus. Vem se tornar um crente fiel a Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz nesta manhã, para a glória e honra do Senhor Salvador Jesus. Eu vou louvar aqui o nome do Senhor, já ouvi você, tá, meu querido? Vou louvar o nome do Senhor, porque quando você vir para o Senhor Jesus, quando você vir para Ele, a tua alma vai se encher de gozo e alegria. Amém? E aí você há de cantar com essa multidão, coberta com vestes brancas de perdão, que não dobra os joelhos de frente a Deus, a Diana, a qualquer outro Deus, nem a homens ou mulheres, mas somente ao Altíssimo, o seu Salvador, seu Redentor. A sua alma se encherá de júbilo e de gozo e cantarás: aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz.
Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos. Amém. Alguém para Jesus hoje? Alguém hoje para deixar os seus ídolos? Alguém hoje? Você quer aceitar Jesus? Já se deu amém. Então, glória a Deus. Então você está entre o número maior do que o grão da areia da praia, que está na expectativa do céu se abrir e o Senhor buscar sua noiva. Amém? Um abraço aí. Obrigado, tá? Deus bom, abençoe você. Bora então para vocês, tá bom? Feche seus olhos. A quem quiser, né? Senhor, toma essas vidas em tuas mãos. Manifestou hoje a tua doce graça. Antes de eu pôr o pé aqui, tu já tinha feito um anjo descer nesse lugar. Ó Senhor Todo-Poderoso, a tua luz brilhou sobre estas vidas. Peço eu, segundo a tua misericórdia e doce graça, que antes do pôr do sol deste dia, essas vidas possam testemunhar que teu anjo desceu e passou entre o caminho delas. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Quem crê diz amém. Aleluia, toda glória. Vou desligar aqui para... Te rendemos sem fim. A ele toda glória, né?